Então vamos ler aqui Isaías 14, do 1 ao 8. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles. A casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. O verso 2 mostra que a casa de Israel, que é o povo de Deus, vai possuir todas as nações que restarem por servos e vão dominar eles na terra do Senhor. Reino na terra, certo? Aí o verso 3 diz: no dia em que Deus vier e dar-te descanso, aqui é o milênio, do teu trabalho, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Então, está falando do milênio. Das tuas angústias e da tua servidão com que fizeram te servir. Então proferirás este montejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Está falando de Nabucodonosor, mas a profecia revela está usando Nabucodonosor para revelar o inimigo, com certeza. Tem pessoas que rejeitam isso, mas isso é rejeitar a profecia. Porque Deus não deu descanso para Israel quando derrubou a Babilônia. A primeira, né? Aqui faz parte da parábola contra o rei da Babilônia. Verso 5. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações. Com perseguição irreprimível, aqui é o reino do anticristo e os 10 chifres. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Até os ciprestes se alegam sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Por que fala do rei da Babilônia aqui, irmãos? Aqui fala do rei da Babilônia porque ele está sendo representado na estátua toda. Rei da Babilônia, não é só Nabucodonosor. A profecia remonta a um império final, por isso a imagem de um homem, e a pedra vem e bate nos pés da estátua, nos 10 chifres. Quando a pedra bater nos pés da estátua e derrubar o rei da Babilônia, ou seja, o anticristo, aí vai se cumprir o que nós estamos lendo. Deu para entender? Aí vai se cumprir Isaías 14, do 1 ao 8. Agora vamos ler do 12 ao 17, né? Do 12 ao 17. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Tu que dizias no teu coração, aqui que está revelando o inimigo: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, aqui é a resposta de Deus: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo, quando o diabo for precipitado no abismo e for preso por 1000 anos. Os que te virem te contemplarão, hão de evitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Bom, por que fala homem? Porque esse homem é o anticristo, que vai estar sobre a autoridade de Satanás, vai estar sobre o domínio dele. Quando Satanás for precipitado, ele vai levantar um homem na terra. É chamado de chifre pequeno nas profecias de Daniel. Pelo apóstolo Paulo é chamado de homem da iniquidade, por João é chamado de anti-messias. Jesus chama ele de abominável da desolação. Ok, nós lemos aqui, né, do 12 ao 17. No mesmo capítulo, indo até o verso 24, nós vamos ver que Deus profere profecia contra a Síria. E eu já falei em vários vídeos do porquê disso. Vou deixar aí para vocês, tá? Os vídeos que são relacionados a esse tema. Você que é novo no canal,
vai poder buscar. As pessoas que me acompanham já sabem o que eu estou falando. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se divide dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernentemente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar? Então aqui Deus prometeu que vai derrubar a Síria nas terras e nas montanhas dele, vai ser pisada. O único reino que cai nas montanhas do Senhor é Gog e Magog. Gog e Magog e a Síria constituem o reino do anticristo, ou os pés da estátua. Eu já falei de tudo isso, né? Ou seja, é uma profecia que nunca aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, e quando acontecer vai ter que se cumprir todas as outras. Quando você acha que vai acontecer Gog e Magog? Antes ou depois disso? Quando você acha que vai acontecer os 10 dedos da estátua? Antes ou depois de Gog e Magog? São profecias relacionadas, irmãos. Aqui vamos para o ponto 2. Zacarias 14, do 1 ao 4. Depois os versos 5, 9 e 11. Vamos lá, para não demorar muito. Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Quem ajunta é Deus, está vendo? O anticristo aqui ajunta, mas sobre a permissão de Deus. Se Deus não permitir, nada disso aconteceria. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Aqui está os cativeiros, sabe? As coisas profetizadas contra Jerusalém, que é falada em Lucas 21. Quando Yeshua fala sobre o cerco da cidade e o cativeiro em Lucas 21, ele não está falando de eventos que ocorreram e já passaram no ano 70. Ele está falando de coisas do futuro. Coisas semelhantes aconteceram no ano 70, mas não chegou o fim. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. E isso está em Lucas 21. Tem que tomar cuidado com esses falsos profetas do YouTube, dizendo ainda que são da Igreja Espírito em Verdade. São bestas espalhadas pelo YouTube para enganar o povo. Então, quando acontecer isso, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Verso 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Agora, vamos ver o verso 5 e depois o 9. Pode pegar aqui já do amarelinho. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Esse texto aqui está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, último verso. Prova que Paulo não é pré-tribulacionista. Verso 11. Quando tudo isso acontecer... Não, verso 9, né? Quando acontecer o verso 5... O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Então, existe um tempo para o Senhor ser rei sobre toda a terra. Quando isso, aí, eu acho que o Senhor vai voltar aqui no verso 11. Verso 11, né? Habitarão nela, em Jerusalém, e já não haverá maldição. Isso nos leva para, com certeza, Apocalipse. Tá vendo? Apocalipse 22. E Jerusalém habitará segura. Ok. Já vimos aqui o ponto 2. Quando se cumprir Isaías 14, vai se cumprir Zacarias 14. Não são profecias de tempos diferentes. Agora Zacarias 12.
do 2 ao 3, versos 6 e 9. Errado. Todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês, irmãos, são importantes, são profecias que nós devemos estar atentos sempre. Cada vez nós vamos estudando e vamos enxergando mais coisas. Assim a gente não fica sendo levado de um vento para o outro, não fica apavorado por sensacionalismos, entende? Se bem que esse evento que está ocorrendo agora, ele é um evento muito importante, tá? Mas vamos analisar agora a profecia de Zacarias capítulo 12. Então tá aqui, ó, Zacarias 12, versos 2 e 3, depois o 6 e o 9. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice para tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela ajuntarão todas as nações da terra. Agora vamos para o verso número 6. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma rocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos em redor. E Jerusalém habitará outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Está vendo a restauração de Jerusalém no seu próprio lugar? E aqui diz que os chefes de Judá serão como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, que são países islâmicos. Tudo bem? Vimos o verso 6, agora o verso 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Ok. São as nações que estão ao redor de Jerusalém, mas elas vão ter os seus times. Aí é preciso olhar também para os pés da estátua. Os pés da estátua, as duas pernas e os pés revelam muitas coisas sobre quais nações estarão envolvidas no conflito. Um outro dia a gente vê isso. Agora a gente pode ir para o ponto número 4, né? O ponto número 4 é importantíssimo. Está aqui, ó. Daniel 12, do 1 ao 3, depois do 5 ao 7. Então, irmãos, Zacarias 14 e Zacarias 12 são profecias juntas. Elas estão conectadas, ok? Agora vamos ver Daniel capítulo 12, que é importantíssimo. Aqui, Daniel capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. É daqui que o Senhor Yeshua tira aquelas expressões, que haverá grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá. Como nunca houve, está aqui, né? Desde que houve nação até aquele tempo. Nunca houve grande angústia, desde que houve nação até aquele tempo. Da onde o Senhor Yeshua tirou a expressão nunca mais haverá? Do próprio contexto. Você vai ver aqui que os ímpios vão ser derrubados, vai haver ressurreição de mortos, e aí o reino do Senhor é estabelecido. Então isso daqui explica também os pés da estátua. Tá certo? Verso, vamos ver aqui, nós estamos lendo para não se perder, né? Daniel 12, do 1 ao 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Agora, do 5 ao 7. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Quais maravilhas? As que foram profetizadas aqui, em todo o contexto, irmãos. Quando se cumprirão essas maravilhas?
Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Aqui fez referência para todos os lugares. Ó. Se clicasse aqui, talvez sairia o que eu estou pensando. Apocalipse 10, está vendo? Verso 7, Apocalipse 12, Daniel 12, verso 7, referência para Apocalipse 10, verso 5. Com certeza é isso daí mesmo. E aqui quando fala de acabar a destruição do poder do povo santo, está em Apocalipse 11. Não tem a referência aqui, mas eu sei que tem. Mas eu sei que está em Apocalipse 11, né? Então nós vimos aqui Daniel 12, do 5 ao 7, né? Aí, irmãos, por que eu li isso? No capítulo 12, logo no comecinho, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel. Em que tempo, irmãos? Aí que seria preciso ir em Daniel 11, para a gente ver qual tempo que está sendo falado. É importantíssimo isso, então eu marquei aqui Daniel 11, do 1 ao 5. Vamos rapidamente verificar isso. Nós vamos ver toda essa linha aqui, tá, irmãos? Daniel 11, do 1 ao 5, depois do 21 ao 23, do 28 ao 31, versos 32, 33, 39 e 40. O 11, irmãos, então é o seguinte, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornará forte por suas riquezas, e empregará tudo contra o reino da Grécia. Então aqui está falando do reino da Pérsia e do reino da Grécia. Não é verdade? Verso 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse grande domínio faz referência a Alexandre o Grande, irmãos. Grande domínio é o chifre grande. Verso 4. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Essa expressão aqui se encontra em Daniel 7 e também em Daniel 8. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. É o reino do Alexandre o Grande, que foi repartido em 4, para os seus 4 generais. Então aqui está explicando um contexto de Daniel 8, que a gente pode entender também como um contexto histórico, certo? Então eu li até o verso 4, agora vamos no verso 21. Ok, verso 21. Do verso 5 até o 21, vai estar falando sobre vários conflitos, e aí vai se levantar aqui um chifre pequeno. É o mesmo chifre pequeno de Daniel 8. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Esse aqui do verso 21 é o anticristo. Se você estiver lendo isso daqui somente como sendo Antíoco Epífanes, você já perdeu a revelação do texto. Verso 22. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. O que eu faço com essa expressão, o príncipe da aliança aqui? Eu estou lendo um contexto futuro, um contexto profético, mas eu não perco o sentido do contexto histórico, como aconteceu na história. Verso 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Agora o verso 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, o seu coração será contra a santa aliança, ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No seu tempo determinado, no tempo determinado, tornará a avançar contra o reino do sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira.
porque virão contra ele navio de Quitins. Bom, aqui está falando do conflito do Reino do Norte contra o Reino do Sul. Verso 32. Aos violadores da aliança, ele, o chifre pequeno, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. No verso 32, eu já posso dizer que é a apostasia que o apóstolo Paulo coloca lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. De onde que eu tirei isso? Está aqui, ó, versos 36, 39 e o 40. Esses versos aqui, eles vão ser encontrados em 2 Tessalonicenses capítulo 2. No verso 32 fala de apostasia. Foi até uma falha minha aqui não ter colocado a palavra. Na verdade, eu acho que eu vou até colocar. Bom, vou deixar isso para lá que vai dar trabalho agora. Aqui fala da apostasia. Quando eu detectar que os versos 36, 39 e 40 estão na carta do apóstolo Paulo, eu já automaticamente entendo que o apóstolo Paulo leu Daniel 11, não somente como contexto histórico, mas como contexto profético. E como em 2 Tessalonicenses capítulo 2 ele fala de apostasia, o verso 32 me fala de apostasia. A apostasia é o que a palavra significa, e não o que algumas pessoas estão dizendo aí pelo YouTube, que a apostasia seria a retirada da igreja. Essa questão de dizer que a palavra apostasia significa retirada da igreja, ainda mais nesse contexto, é uma das maiores tolices que eu ouvi dentro da linha pré-tribulacionista. Então vamos verificar esses 3 versos aqui para vocês entenderem. Olha o verso 32. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, os que abandonam a aliança, os que abandonam a Deus. O anticristo vai conseguir seduzir esses. Agora vamos no verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade, ele se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Olha aqui, se engrandecerá. Tá vendo? Vamos ver nessa cruzinha aqui. Olha a referência. A referência está aqui, no primeiro texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 ao 4. Isso é verdade, é verdadeiro. O verso 36 também está fazendo uma outra referência com Apocalipse 13. Também é verdadeiro. Sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Apocalipse 13. Daniel 11, 36. Apocalipse 13. Tá certo. E isso, de fato, a gente pode verificar que está na carta do apóstolo Paulo. Significa que o apóstolo Paulo está lendo isso como um contexto profético. Então, já que ele fala de apostasia na carta dele, que é necessário que venha a apostasia, antes que venha o grande dia do Senhor, antes do arrebatamento da igreja, então o verso 32 foi onde o apóstolo Paulo detectou a apostasia. Agora vamos no verso 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e os que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, e fá-los a reinar sobre muitos. Esses são os 10 chifres que reinam sobre o restante do mundo, aonde o anticristo alcançar. E lhes repartirá a terra por prêmio. Então no verso 39, no início diz, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Daqui o apóstolo Paulo tirou que ele opera com a força do diabo, fará sinais e prodígios com a força do diabo. E aí consegue derrubar os reinos fortes. Esse verso, irmãos, 39, é a prova de que o apóstolo Paulo estava lendo Daniel capítulo 11 e não estava pensando só no passado, em Antíoco Epífanes, no Império Grego. Ele estava pensando no futuro. Por isso que ele pegou esse texto e colocou na sua carta. Então, ele estava lendo algo e prestando muita atenção, e alguns textos desse capítulo, ou dentro do livro de Daniel, e somando com outros profetas também, abriu os olhos dele para ele perceber que isso não se tratava somente do passado, e sim do futuro. E na verdade, só o livro de Daniel, perto desse contexto aqui, seria suficiente para ele entender que isso não se tratava somente de conflitos entre a Pérsia e a Grécia no passado.
e sim de conflitos de reinos que estariam ocupando os mesmos lugares no futuro. E o próprio Senhor, Yeshua, deveria ser a prova disso. Quando ele disse em Mateus 24, quando vocês virem o abominável da desolação, no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Por que você acha que ele fala isso? Quem lê entenda. Quem lê entenda que não é só do passado, a profecia te mostra que está falando do futuro, por causa da virada, da manobra que o Senhor vai fazer aqui no texto. Por isso que eu li Daniel 12 primeiro. Entende, irmãos? Então vamos lá. E no verso 40 diz: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o reino do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e a passará. O verso 40 mostra o conflito do reino do norte e do reino do sul, não mais como coisas históricas, mas como coisas proféticas. E aí no verso 45, a gente vê o último paradeiro do anticristo, no livro do profeta Daniel. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Pronto, ele vai cercar Israel todinho. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Aí, irmãos, no capítulo 12 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Em que tempo se levantará Miguel? No tempo do conflito do reino do norte contra o reino do sul, que não pode ser contexto histórico, tem que ser contexto profético. E aqui no capítulo 11 está sendo falado sobre o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Deus usou um contexto histórico com Antíoco Epífanes, com profanação de santuário, com a restauração do santuário, a santificação do templo, para profetizar o futuro. Entendeu? Então por isso que é importante ler o capítulo 12 de Daniel e nunca se esquecer do 11, do 10, do 9, do 8, do 7. Nunca. Sabe por que nós vimos tudo isso até agora, irmãos? Para ficar provado para vocês que a Terceira Guerra Mundial, o conflito final, é contra o norte e o sul. É quando o norte, já ocupado pelo anticristo, começar a fazer guerra contra o sul e ameaçar o sul. Entre o norte e o sul está a terra de Israel. Ele vai dominar Israel. Só que a gente tem que ver quais são os aliados do norte, quais são os aliados do sul, e aí você vai entender quais são os reinos do ocidente e do oriente que ele vai conquistar. Porque as pernas da estátua não é norte e sul, como Nathan Rufino tem sugerido nos vídeos dele, recebendo instrução de livros. Joel Richardson, se eu não me engano. As pernas da estátua não é norte e sul. Isso não faz o menor sentido. As pernas da estátua é ocidente e oriente. O conflito é norte e sul. Você não pode ver a estátua de lado, como se uma perna estivesse lá no norte e a outra no sul e a estátua estivesse de lado. Você tem que ver a estátua de frente. Uma perna é ocidente e outra perna é oriente. Assim a gente não tira de fora os impérios que estão no mundo, como os papas, sabe? Estados Unidos, Rússia, todos os países que estão no Ocidente e que estão no Oriente, que farão parte do reino da besta. Assim a gente não exclui eles, não fica só com foco no Oriente Médio. Países do Ocidente e do Oriente farão parte do reino do Anticristo. Só que ele vai se iniciar no Iraque, dominar o norte e batalhar contra o sul. Mas nações do Ocidente vão estar com ele, com certeza. Entendeu, irmãos? Por isso que tem que estar ligado nas profecias. Divisão das pernas da estátua não começa no Império Grego. O Império Grego se dividiu em 4 reinos. Aí tem o norte e o sul. Mas a divisão do Império Romano não pode ser tirado de fora. Aonde já se viu eu tirar o Império Romano de fora da profecia da estátua? Não tem cabimento uma coisa dessa. Por isso que eu não sou instruído por livros, eu sou instruído pela profecia. Divisão do Império Grego, 4. Divisão do Império Romano, 2. Ferro, pernas da estátua. Aí também está o Império Otomano. Tá bom? Então, fique esperto com essas coisas que vocês estão estudando.
para não aprenderem errado. Não vai alterar o resultado final, no final das contas. O reino que vai dominar o mundo é o reino islâmico, mas vai te deixar perdido em profecias, vai te deixar incoerente, vai fazer o seu foco ficar só no Oriente Médio, como se, sabe, papas, jesuítas, Illuminatis e todas essas coisas não fossem fazer parte do reino do anticristo, o que não faz o menor sentido. Tá bom, irmãos? Entendeu? Terceira Guerra Mundial, tempo do fim, é quando o norte já estiver com 7 reinos a favor e querer dominar o sul. São 3 reinos que ele vai ter que batalhar. Isso é o que a profecia fala. E o que nós estamos vendo agora é relevante. A gente deve sim se preparar para guerras, para momentos difíceis. É necessário que aconteça isso, mas o mais importante de tudo isso é o que a gente pode ler em Lucas 21. Para resumir aqui o contexto, eu vou deixar aqui para vocês lerem em casa todo o capítulo e eu vou ler para vocês só os versos do 31 ao 36. Então, irmãos, vocês vão ler tudo isso em casa, ó. Lucas 21, do 5 ao 11, do 16 ao 19, do 20 ao 28, mas o mais importante é esse daqui, do 31 ao 36. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração, esta aqui estiver acontecendo todas as coisas do contexto, sem que tudo isso aconteça. E não se esqueça que isso daqui está conectado com Mateus 24. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que Jesus está falando aqui, os céus e a terra serão mudados, conforme profecias de Isaías 13, Isaías 24, Isaías 34, onde fala do sol, da lua e das estrelas, Joel 1, 2 e 3. O céu e a terra vão ser mudados, mas as palavras do Senhor não passarão. Aqui é o importante, começa o importante para a nossa vida. Acautelai-vos, pois, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Aqui é onde a semente cai em espinhos, vaidades, o que eu vou vestir, o que eu vou comer e beber. Sementes caídas sobre o espinho sufoca a semente e ela fica infrutífera. Então, tomar cuidado com o coração para não ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Talvez você não esteja aqui na orgia, na embriaguez, mas esteja aqui nas preocupações do mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, aqui é o segredo do Senhor, é a chave. A chave. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, vigiando e orando, todo tempo. Não é só orando, não é só vigiando, é vigiando e orando, e não é de vez em quando, todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quando o Senhor fala, irmãos, vigiar e orar em todo tempo para que a gente possa escapar, não é através de um arrebatamento secreto, de um arrebatamento pré-tribulacional. É através do nosso coração não ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo, e a gente não perceber as coisas que vão acontecer e tudo isso vir como um laço. Se você ler o contexto de Lucas 21, vocês vão ver que vai haver espanto na terra, os homens vão desmaiar só deles pensarem das coisas que vão acontecer. Porque hoje o homem ele tem previsões de maremoto, de terremoto, de pestes, eles têm previsões de muitas dessas coisas. E os que não têm esperança em Deus vão ficar apavorados. E com as preocupações no mundo, eles não vão saber o que vão fazer. E vai vir como um laço. Mas para os sábios, para os que estiverem acordados com azeite na botija, essas pessoas não vão ser pegas de surpresa. Assim, orando e vigiando, que a gente escapa dessas coisas. Entendeu, irmãos? Se o Senhor Jesus fala para orar e vigiar, para você poder escapar,
É porque tem como a gente prever esses acontecimentos por causa da profecia. Tá bom? É essa palavra que eu queria deixar para vocês, irmãos, tá? Compartilhe o vídeo, verifique a inscrição no canal. Agradeço os irmãos que têm me ajudado, todos os irmãos do grupo que me ajudam. Agradeço em nome do Senhor e muito obrigado por tudo. Tá bom? Analise as profecias, volta ao vídeo, assista de novo se for preciso. Deixe as dúvidas para eu poder ver o que eu posso fazer para responder, né, as respostas. Eu quero fazer vídeos curtos para responder as dúvidas desse vídeo. Tá? Fiquem todos na paz. Deus abençoe.